Oi, pessoal, muito bem-vindos aqui no nosso canal. Hoje a gente vai estar conversando sobre um assunto muito importante para mim, um assunto que realmente eu achei muito válido trazer aqui num vídeo para vocês. Eu tava querendo muito fazer esse vídeo de coração para vocês, porque eu lido com isso, né, durante muitos anos da minha vida, e eu acho muito válido trazer essas informações que eu consegui trazer isso para vocês e poder ajudar de alguma forma para você poder se entender melhor, para você ver se realmente você está encaixado nisso, se você está exagerando as coisas e achando que tem isso e não tem, isso é algo diferente. Enfim, ajudar, dar algumas dicas, algumas coisas que eu utilizo e que foram muito válidas e que deram certo para mim, na minha vida e nesse processo de emagrecimento. Hoje eu quero conversar com vocês um bate-papo, certo, gente, sobre compulsão alimentar. É um assunto forte, né? É um assunto pesado, traz muito preconceito, traz muita dor, traz muita dificuldade mesmo na questão do processo de emagrecimento. E é algo que pode sim, gente, pode sim ser controlado, certo? Tem cura? Pode ser, tudo é possível, mas tem controle. E eu sou um testemunho disso, que tem controle. Mas é um processo, é uma jornada, é todo dia e a gente precisa entender algumas coisas bem básicas para a gente poder, de uma forma bem simples, eu vou trazer para vocês, tá bom? Tem explicações neurológicas, metabólicas, tudo isso, mas eu quero trazer aqui de uma forma bem simplificada para vocês, tá? Então, eu coloquei aqui minha colinha de lei, né? Pra eu poder estar, de vez em quando, olhando aqui só pra não me esquecer nada, porque eu não quero esquecer nada sobre esse assunto, tá bom, gente? Tudo é muito relevante. Então, pessoal, o que é a compulsão alimentar? Compulsão alimentar nada mais é do que um vício. É um vício em comida. Nossa, mas ser viciado em comida? Sim, sim, ser viciado em comida. Então, a gente tem que entender que esse vício, assim como o vício de drogas, de álcool ou qualquer outro vício, é um comportamento que nós aprendemos a ter. É um comportamento que a gente chama de comportamento aprendido. Não vem de fábrica. É um comportamento que nós vamos aprender. Então, nós temos uma relação com a alimentação desde que nós nascemos. Então, nós choramos, nós temos uma sensação desagradável que se chama fome e ela é suprida com a alimentação, certo? Então, a partir disso, gente, dependendo da história de cada um, é que se constrói um conceito e uma relação com a alimentação. O que acontece? Na minha geração, quem tem mais de 40 vai entender o que eu tô falando. No meu tempo que eu era criança, tudo era adoçado. Qualquer fruta que a gente fosse comer, colocava açúcar. O suco tinha uma tonelada de açúcar embaixo, que você via assim embaixo, sabe, na jarra, dava para ver aquele fundo de açúcar. Por quê? Porque a gente tinha aquela mania de ter um paladar muito infantilizado para poder agradar o paladar, né? E a gente consumia aquilo e ficar mais feliz, né? Eu fui recompensada demais com essa questão de doce, porque eu sempre adorei doce, era uma coisa assim muito importante para mim. Então, gente, começa daí, né? Outras coisas vão acontecendo no decorrer da vida, a gente acaba procurando um conforto na comida, certo? Assim como as pessoas viciadas em drogas, elas procuram um bem-estar aí através da droga, seja lá o que for, nós que temos essa compulsão, esse vício, nós procuramos também, e mesmo os que não têm, procuram um conforto de vez em quando na comida, na alimentação, certo? Então tem comidas que elas são mais, que elas trazem mais esse conforto do que outras. Por exemplo, os doces, as comidas muito calóricas, né, e muito carboidrato. Quando mistura gordura e açúcar, é algo que traz o conforto e traz o vício também. Elas são viciantes, sim, certo? Então, o que acontece? Com o tempo, a gente vai aprimorando isso, a gente não vai tendo mais essa questão fome, sensação desconfortável e comida. Não, a gente começa a querer comer porque sentiu um cheiro gostoso,
Porque viu ali um bolo de chocolate lindo, maravilhoso, com cobertura, né? Porque escutou um creque-creque crocantinho de alguma coisa. Então a gente usa os nossos sentidos e aí a gente quer comer, não só porque tá com fome, mas porque é prazeroso comer. Lembra daqueles dois estados que eu falei que o ser humano sempre está? Ou a fuga da dor, ou a busca do prazer? Então, tudo a ver, certo? Então, gente, a comida, ela traz isso, tá? A gente tem que entender que as nossas emoções, elas não vêm do nada. Todo pensamento, ele traz uma emoção. Pode ser que seja uma emoção mais forte, pode ser que seja uma emoção tão tranquila que você nem vai perceber. Mas todo o nosso pensamento, ele traz uma emoção. Aí o que que acontece, certo? Nós vamos ter essas sensações, certo? Através dos sentidos. Essas emoções, elas vão vir externamente através dos nossos sentidos. O paladar, o olfato, a visão, o tato e a audição. Imagina que tudo isso tem a ver com comida, gente. Todos esses sentidos você pode relacionar à alimentação. O cheiro, né? O sabor, que é o paladar, a textura do alimento, certo? O visual do prato, né? E o barulhinho que o alimento faz, tudo isso ativa os nossos sentidos, ativa as nossas emoções. Por isso que é tão complicada essa relação aí com a comida, tá? Então aí as pessoas ficam pensando, será que eu sou compulsivo alimentar? Será que eu não sou compulsivo alimentar? É muito importante você saber se você tem algum nível disso na sua vida. Isso é fundamental. Isso é o primeiro passo. Então, gente, a compulsão, ela tem uns níveis muito altos que realmente a pessoa ela come até passar mal e ela começa a comer de novo e ela não consegue parar, certo? E tem também aquilo de você estar com pensamento ali o tempo todo naquilo que tem na geladeira. Enquanto você não vê o final daquele alimento ali, você não sossega. Você ficar pensando naquilo, o que é que você vai comer. Você está comendo café da manhã, você já está pensando que você vai almoçar. Você já está pensando no seu lanche da tarde. Você já está com raiva porque aquele familiar comeu aquele biscoito que você tinha deixado na geladeira, no armário, e aí você já tinha feito planos para comer aquele biscoito, sabe? Você quer comer aquilo logo para poder comer mais que os outros. Então, é uma coisa mental, é algo assim tão importante, certo? Que eu dou uma dica. Pense um pouco, tá? Vamos pensar. Se eu pudesse trocar de corpo com outra pessoa, eu tenho essa oportunidade. Vou trocar de corpo, eu vou começar a viver dentro de um corpo de outra pessoa magra. Quanto tempo essa pessoa ainda ficaria magra comigo dentro do corpo dela? Imagina, é uma pergunta poderosa, né? Por isso, gente, que é tão difícil. Os bariátricos, por exemplo, eles fazem uma cirurgia super, né, invasiva e depois é um número absurdo daqueles que voltam a engordar. Porque não emagreceu a mente, porque não foi trabalhado o psicológico, porque não se trabalhou a compulsão, entenderam? Então não é só o corpo estar magro. Ah, se eu tivesse magrinha e tal. Mas se você continuar com a mesma mentalidade e deixar a compulsão dominar, não vai adiantar nada, você vai engordar o tempo todo, você vai ficar nesse de emagrecer e engordar, certo? Eu sei bem o que é isso e não trago aqui nenhum tipo de julgamento e nenhum tipo de preconceito, porque eu luto com isso todos os dias da minha vida e já fazem muitos anos que eu estou nessa, tá? Então, gente, o que é que acontece? A compulsão, ela tem alguns aspectos. Primeiro, os aspectos emocionais que estão envolvidos com a alimentação, tá? Tô triste, eu como, tô feliz, eu como, tô chateado, eu como, tô deprimido, tô ansioso e tudo isso envolve alimentação, tá bom? Nós temos também os neuroquímicos, que são os neurotransmissores. A dopamina é algo assim que, nossa, acaba com a gente nessa questão de compulsão alimentar, tá? A serotonina, aí a gente entra o GABA, entra cortisol,
Tudo isso aí está envolvido aí nessa questão da compulsão alimentar, tá? E ainda as estruturas encefálicas onde as coisas acontecem. Vocês sabiam que a mesma área cerebral em que um viciado em cocaína ela ativa com o vício da cocaína é a mesma área e a mesma intensidade que é ativado com o vício em açúcar? Pois é. Então aí, ó, pra ter ideia de como a coisa é séria, né? Gente, eu fui uma pessoa que, sério, eu comprava na compra do mês, sabe quantos quilos de açúcar? 6 quilos era o mínimo de açúcar que eu trazia. 6 quilos de açúcar. Quando eu tirei o açúcar da minha alimentação, o que aconteceu aqui em casa? Meus filhos continuaram consumindo, né? Meu marido também. Não tem assim. Mas sabe quanto é que eles consomem hoje de açúcar? Um pacote de açúcar aqui em casa dá para 3 meses. Um pacote dura 3 meses. Então quer dizer que quando só eu parei de consumir o açúcar, de 6 quilos foram para 1 a cada 3 meses. Entenderam aí o quanto era? Gente, eu tinha dor de cabeça, enxaqueca. Se um dia na minha vida eu passasse sem comer açúcar, um único dia era motivo para eu explodir de dor de cabeça, sabe? Então eu sei bem o que é ser viciado, né? Em açúcar, né? E ter essa compulsão. Então eu me percebi muito quando eu comecei a assistir uns vídeos no YouTube que é de um programa, acho que é um programa de televisão que chama Quilos Mortais. Então quando eu comecei a ver aquilo, gente, eu comecei a refletir e eu falei, eu teria condições de ficar como eles, sabe? Eles pesam mais de 270 quilos, para quem não sabe, e eu comecei a ver que eu teria condições de chegar lá, né? Então, em outra oportunidade eu vou contar a minha história, né? Por que que eu decidi parar e por que que eu decidi é, fazer uma alimentação saudável e voltar, porque realmente a coisa ficou muito complicada para mim, ficou bem difícil em termos de saúde mesmo, né? E eu precisava dar um baixa se eu quisesse viver, né? Então, gente, o que que acontece? Quando a gente toma consciência em questão da compulsão, tudo melhora. Você ter consciência de que você está passando por esse processo, que você tá com a mente focada naquilo, sabe? Você come um salgado e você quer um doce, você come um doce, você quer um salgado, e você fica nesse ciclo, né, vicioso, e você começa a pensar em alimentação o tempo todo, e isso começa a te dominar, isso em níveis baixos ou níveis altos. Você tem que ver, você tá com sobrepeso? Toda obesidade, gente, tem um fundo emocional. Você precisa entender o que é que tá acontecendo. Você precisa entender os seus gatilhos, porque tem os gatilhos. Para mim, olha, o cheiro das coisas é o que mais me deixa assim, com vontade de comer. Então, eu sei que o meu problema é esse negócio do cheiro, no meu caso. Então eu já evito, sabe, certas coisas, eu já combino. Tipo, com a minha filha, ela quer comer um brownie e tal. Então, se eu sei que ela vai fazer pra ela, eu já evito de ficar próxima pra. Porque eu sei que eu vou querer comer, entendeu? Então, uma das coisas importantes é você entender os seus gatilhos. É você começar a buscar estratégias. É você começar a buscar soluções pra isso, tá? Outra coisa, gente, é que tem hora que você tem que se manter longe. Tem horas que você sabe que aquilo ali vai te atingir, que você ainda não está preparado para aquilo, se mantenha longe. Se pergunte, eu estou pronto para isso? Né? Então converse com as pessoas da sua casa, entra num acordo, ninguém precisa fazer dieta com você. Mas naqueles momentos específicos você pode estar planejando uma outra alimentação que vai substituir, fazer substituições, entender o seu organismo, entender como é que a sua mente funciona, entender os seus momentos de dificuldade, saber as estratégias que você vai usar nesses momentos. Isso daí é muito importante, né? Outra coisa que eu quero falar, mesmo biológica, uma das coisas que me fez sair desse vício em açúcar, e isso já faz algum tempo, foi o picolinato de cromo, tá? Porque às vezes a gente tem um desejo enorme de comer açúcar por falta de cromo no nosso organismo. Então ele diminui aí os níveis da insulina, ele diminui aí toda essa parte aí, ele ajuda muito aí quem é diabético a diminuir esses valores, tá?
e ele também tira esse desejo louco pelo açúcar. Então, foi uma das coisas que mais me ajudaram no começo, quando eu decidi tirar o açúcar da minha vida, que não foi uma decisão fácil, que eu tive que largar tudo, sabe? Perder tudo, aquilo que me trazia de conforto, de bem-estar, de saciedade, não sei o quê, para poder ganhar tudo, que é ganhar saúde, que é o mais importante, tá? Outra coisa é aquele pensamento repetitivo. Esse negócio de você ficar pensando o tempo todo. Então, ocupar a mente com outras coisas é fundamental. Outra coisa também é ter um tipo de pensamento que tá te perturbando, que você sabe que aquilo ali vai gerar uma compulsão de você colocar as coisas para dentro, é você cancelar aquele pensamento, gente. O pensamento chegou à vontade, aquele negócio assim, pensou num alimento, lembrou de um cheiro, viu alguma coisa, cancela, cancela, cancela. Então manda pros quintos dos infernos mesmo, tá? O pensamento que você tá tendo. E pega outra coisa, vai ouvir uma música, vai cantar bem alto, vai fazer alguma coisa, sabe? Pula, grita, dá um jeito. Monte uma estratégia para esse tipo de situação. Fazer trocas, como eu falei, você saber e fazer coisas que você pode comer. No meu caso, eu faço, por exemplo, doces low carb, eu uso xilitol, eu uso eritritol, eu uso stevia, e aí eu sei que eu preciso de um docinho depois do almoço, eu já tenho ali o meu chocolatinho 70%, ou então eu tenho um coco ralado no freezer, ou eu tenho um creme de abacate, então eu vou buscando soluções para aquilo que eu preciso, né? Outra coisa, gente, que me ajudou bastante foi a questão do jejum intermitente. Ai, mas que loucura, você é compulsivo e o jejum vai te ajudar, você vai ficar sem comer. Exatamente. Porque quando a gente começa a praticar o jejum, o que é que acontece, gente? Não precisa ser períodos longuíssimos de jejum, não. Mas 12 horas, 15 horas e assim vai, 16 horas, né, que é o ideal. O que é que acontece? Você começa a perceber que nesse período que você ficou sem comer, você não morre. Olha que coisa maravilhosa. Você seguindo uma alimentação certa, tal, né? Isso daí é estratégia alimentar também. Mas você começa na sua mente, começa a aliviar isso. E você, naquele momento que você só comia, 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 ou então estava fazendo comida, pensando em comida, você começa a ter tempo para fazer outras coisas. Você começa a ter tempo para se dedicar em outras atividades. Você começa a ter aquela, né, vontade de viver e fazer outras coisas na vida que não é só comer, tá? E a última dica que eu dou para vocês hoje é uma dica super importante, que é: se mantenha no presente. Viva o agora. Viva o agora. Comemore o agora. Viva o agora. Procura se concentrar. Você está se alimentando? Se concentra no seu prato. Mastiga. Saboreia. Sabe? Come mesmo. E depois eu preciso de mais alguma coisa? Ou eu só tô com vontade de comer mais alguma coisa, né? A low carb para mim foi assim, incrível. Por quê? Porque com a low carb eu não sinto fome. Isso é bárbaro. Então, essa sensação, esse mal-estar da fome, para mim não existe, tá, gente? E eu posso sim comer coisas que, tipo, que eu gosto mais doce. Hoje em dia meu paladar tá muito diferente. Tipo, se eu comesse um chocolate ao leite, eu já senti uma diferença horrorosa, já senti engoe, já a coisa não andou. Por quê? Porque eu já mudei o meu paladar. E eu digo, gente, se eu conseguir, que eu era louca do açúcar, se eu conseguir, qualquer ser humano nessa terra é capaz de conseguir, tá? Então, eu quero deixar esse vídeo com vocês, com essas diquinhas sobre compulsão alimentar. Tem muita coisa para se falar, mas o vídeo já tá bem longo, né? Mas com o decorrer do tempo a gente vai conversando sobre isso durante o diário da dieta, vou trazendo mais estratégias para vocês. Coloca aí nos comentários o que é que vocês querem que eu traga para vocês. O que é que vocês querem que eu fale nos vídeos, né? Assuntos sobre vídeos. Comenta aí como é que tá sendo a sua dificuldade aí, se você se viu compulsivo, se você acredita que não. Uma coisa é você ter muita vontade, por exemplo, de comer chocolate. Ah, eu não consigo resistir a um chocolate, né? A um determinado alimento. Isso daí não é compulsão alimentar. É só um desejo grande de comer determinado alimento, tá? Agora a compulsão ela é muito além. Ela é algo assim que ela ultrapassa, né? Ela ultrapassa.
essa questão alimentar. E a gente tem que ficar de olho sim, a gente tem que tomar conta sim, e o primeiro passo é se conscientizar, tá? Então fica essas dicas para vocês. Eu espero que nós possamos ter assim um emagrecimento maravilhoso, que possamos nos ajudar, nos acolher, né? E eu possa passar um pouco dessa minha experiência para vocês, porque isso já me ajuda bastante, tá certo? Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal, não deixa de se inscrever não, tá? Beijaço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!